Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Hoje nós vamos conversar sobre o Barão de Mauá, o maior empresário da época do Brasil imperial. O entrevistado deste episódio é o escritor e jornalista Jorge Caldeira, doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo e autor do livro Mauá, Empresário do Império. Nosso personagem é Irineu Evangelista de Souza, um gaúcho nascido em Arroio Grande em 1813. Perdeu o pai muito cedo e, com apenas 9 anos de idade, foi levado pelo tio para morar no Rio de Janeiro. Lá foi trabalhar no comércio e, pouco tempo depois, já dominava os segredos da contabilidade. Conseguiu se transformar em caixeiro, quer dizer, alguém que fazia a contabilidade dos negócios, anotava as compras, as vendas, fazia balanço, verificava o lucro da empresa, etc. E tal coisa que ele chegou perto dos 13 anos de idade. Portanto, ele revelou um talento especial para o registro, o cálculo e a contabilidade. Aplicado e estudioso, Irineu impressionou um dos empresários para quem trabalhou. Esse chefe se transformou então em professor e em seguida em sócio do rapaz. Uma ascensão impressionante. Com pouco mais de 20 anos, o futuro Barão de Mauá se tornava o homem mais rico do Brasil. O Barão de Mauá foi o maior empresário, provavelmente, que o Brasil teve em toda a sua história. Ele construiu nos anos do Império, entre 1846, especialmente 1880, o maior império empresarial existente no Brasil, que incluía ferrovias, companhias de navegação, bancos, empresas em 6 países. Ele tinha empresa no Uruguai, na Argentina, Inglaterra, Estados Unidos, na França. Foi uma das primeiras corporações multinacionais do mundo. Ele dirigia tudo isso a partir do Rio de Janeiro por cartas que eram mandadas por navio à vela. Esse império empresarial chegou a ter um tamanho na década de 1860 que era o mesmo do governo do Brasil. Quer dizer, os ativos das empresas do Mauá e o orçamento do Império Brasileiro eram no mesmo tamanho. Eram equivalentes. 110 mil contos os dois, nos anos 60. Irineu Evangelista era um ferrenho defensor do trabalho assalariado e colocou em prática um sistema de participação nos lucros para os funcionários, em plena sociedade escravista do século XIX. Ele nunca empregou em nenhuma empresa dele, em nenhum momento, o trabalho escravo. Ele sempre empregou trabalhadores assalariados, e isso tem uma diferença histórica, quer dizer, é o emprego do trabalho assalariado que marca a passagem do mundo do antigo regime, que era centrado na escravidão. A escravidão era o princípio de organização da vida social no antigo regime, para o mundo baseado no trabalho livre e no capitalismo. Então, também há esse contraste importante entre as atitudes do Mauá e o tempo onde ele viveu. Os feitos de Irineu Evangelista lhe renderam o título de barão e depois de visconde de Mauá, mas a política e a legislação brasileira não ajudavam muito nos negócios e levaram as empresas do gaúcho à falência. Apesar de ser um defensor do progresso, o imperador Dom Pedro II não concordava com a ideia da busca pelo lucro e criou várias dificuldades para o empresário ao longo das décadas. Também é verdade que o Dom Pedro II tinha imensa dificuldade para entender o mundo capitalista, o que era empresa, qual é o lugar do empresário numa sociedade. Ele via a sociedade como uma sociedade, como um rei vê, uma sociedade onde as pessoas principais e importantes são os nobres. E alguém que ganhasse lucros, né, que tivesse lucros. Então, o empresário nunca era difícil de entender. Dom Pedro II não era um mau governante no sentido político, Mauá era monarquista, inclusive, e reconhecia esse pedaço do Dom Pedro II, mas realmente reclamava muito que Dom Pedro II não entendia nada de negócios. E de fato é verdade, porque as instituições brasileiras do Império eram muito pouco adaptadas ao mundo dos negócios. Mas engana-se quem pensa que o Barão de Mauá morreu pobre.
No Brasil, divulgou-se a lenda de que ele morreu falido. De fato, as empresas foram à falência, mas foram fechadas empresas boas. Ele morreu riquíssimo. Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem 55 minutos e traz, além da entrevista na íntegra com o biógrafo Jorge Caldeira, músicas relacionadas à história de Mauá. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. E se você quiser enviar uma sugestão de tema para o programa, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal! Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.